Fidelidade. Dependendo do tema, você saberia até o que a pessoa que ia falar sobre esse assunto já iria falar. Dá um exemplo. Se fosse fidelidade ao casamento, a mesma iria estar falando sobre, quem sabe, respeito, companheirismo, amor, cuidado. Se fosse fidelidade ao amigo, talvez ele falasse sobre lealdade, sobre dignidade, sobre companheirismo também. Mas quando se trata de fidelidade a Deus, para as pessoas vem como um estalar de dedo, assim, automaticamente a questão do dinheiro. Engana-se você. Quando se trata da fidelidade a Deus, tem algumas áreas que precisam ser trabalhadas. E eu queria falar um pouquinho nesse vídeo sobre essas 4 áreas, que seriam 4 T's. T de terra, de tempo, isso mesmo, 4 T's. Seria o tempo, o templo, o talento e o tesouro. Mas as pessoas só lembram do tesouro, dos recursos. E de fato, a gente também precisa ser fiel nessa área, como está escrito na palavra em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas quais seriam os 3 T's antes de chegar no último tesouro? Primeiro, tempo. Nós não temos o controle e nem autoridade sobre o tempo. A gente sabe que está determinado na palavra uma quantidade, seria a 10ª parte ou 10%. E se a gente puder parar para poder pensar, Deus nos concede diariamente 24 horas de vida por dia. E se nós tirássemos na soma esses 10%, ou a 10ª parte de 24 horas, seria aproximadamente 2 horas e 40 minutos. E a pergunta vem para a gente refletir. Temos passado diante de Deus essa quantidade? Quem sabe examinando as escrituras, quem sabe lendo uma boa literatura, enfim. Se nós estamos sendo fiéis no tesouro, nos recursos, mas não estamos sendo no tempo, então a gente está sendo infiel. A segunda área seria o templo, não a igreja física, mas a igreja que somos nós de fato, o templo. Paulo já diz isso, que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que é nosso, mas não é nosso. Como assim? Como entender isso? Simples. Nós também não temos governo sobre esse corpo. Quer exemplo? A gente não consegue evitar o envelhecimento, nem as enfermidades. Mas nós podemos cuidar bem dessa máquina, que nem precisamos ser médicos para entender a complexidade e a beleza que é a sincronia dessa máquina chamada corpo humano. Mas quando Deus pede de nós fidelidade ao templo, nosso corpo, ele já nos orienta com hábitos que nós precisamos colocar em prática para que essa máquina venha funcionar perfeitamente. Quer algum exemplo? Vamos lá. Primeiro, você sabe que essa máquina precisa de água. E a gente sabe que, falando para que essa máquina funcione corretamente com a quantidade de água necessária, seria aproximadamente 8 copos de água por dia. A pergunta é, tomamos isso? Precisaríamos botar essa máquina para descansar diariamente. E também existe um período que seria a quantidade necessária para que essa máquina descansasse de fato, para que ela no outro dia você acorde com vigor, com disposição, com determinação para enfrentar os afazeres do dia. Isso seria aproximadamente 8 horas no período noturno. E a pergunta é, temos feito isso? É só para que a gente venha refletir e entender que também estamos sendo infiéis com respeito ao templo. Questão da nossa alimentação. Existe uma frase que eu não sei quem é um autor que diz: nós somos o que comemos e o que temos ingerido. Quais são os alimentos que temos colocado nesse corpo, que nada mais é do que o templo do Espírito Santo, como fala o apóstolo Paulo. Então entenda, se nós estamos sendo fiéis no recurso, mas não estamos sendo fiéis no tempo e no templo, estamos sendo infiel. A terceira é no talento. O que seria o talento? Deus te dotou de habilidades e de talentos, que você pode fazer deles, dos mesmos, um dom. Um dom nada mais é do que algo que você gosta de fazer, faz bem feito, desempenha essa atividade com amor, com carinho, e aplicar isso para demonstrar como Deus é grande, como Deus é amoroso, enfim. Você pode usar dos seus talentos
para abençoar outras pessoas, porque esse é o propósito dos seus dons e dos seus talentos. Então entenda, se nós somos fiéis somente nos recursos, mas não somos fiéis no tempo, no templo e no talento, estamos sendo infiéis. E aí chega a última parte, aquela que é tão batida, tão massacrada, onde tem sido pregado, falado, coisas absurdas e ainda fora de contexto da palavra de Deus. Mas nós precisamos. O que a gente precisa entender é de que tudo o que somos e o que temos não pertence a nós. Você pode pensar, mas Gleito, sou eu que trabalho 30 dias, ou nem tudo, né? Geralmente 26 dias, 24 dias por mês. Então o dinheiro é meu. Tá ok, agora vamos parar para raciocinar. Um questionamento simples. Como se fosse um bate e volta. Você responde aí. Quem te dá vida? Saúde, inteligência, vigor, determinação. Se você respondeu Deus, pois é. Então, essa fatia, se fosse para ser de uma forma óbvia, tá meio que estranho. Se você fecha a sociedade com alguém, se é uma sociedade de fato, no mínimo é meio a meio. A não ser que uma certa parte entre com uma quantia maior e aí divida 60, 40, mas enfim. Mas se nós fôssemos por esse raciocínio de que quem nos concede vida e as demais habilidades é Deus, então a porcentagem seria o contrário. Dele seria os 90 e os nossos seria 10. Mas ele nos pede, não nos obriga. Você está entendendo? Ele nos pede. Porque qual que é o intuito? Primeiro entenda, Deus não precisa do nosso dinheiro. O nosso dinheiro não dá para comprar nada no céu. Mas para que Deus trabalha fazendo com que a gente devolva? A palavra correta é devolva, não é pagar. Você não está pagando quem é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Você não está pagando absolutamente nada. Você está devolvendo o que é dele. Mas o que Deus quer afim quando Ele quer que a gente trabalhe essa forma de gratidão? A palavra é essa, gratidão. Quando a gente é fiel a Deus, nós estamos sendo gratos pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Eu não devolvo nada para ser abençoado. Eu devolvo porque eu já fui abençoado. Não tem como você dar algo a Deus se você não tem. Entende? Mas o real sentido de Deus trabalhar essa questão da fidelidade com Ele é trabalhar na nossa mente, no nosso coração, o sentimento de gratidão. Nós somos ingratos, nós somos rudes, nós somos desobedientes, nós somos ambiciosos. E tudo isso são sentimentos e tratamento de pessoas, ou são sentimentos que transformou um anjo de luz em um demônio. Enfim. Seja fiel a Deus, não só nos recursos, não só no tesouro, mas no tempo, no templo, no talento e no tesouro. Se você acha que esse conteúdo é relevante, para que você me ajude para que essa mensagem chegue no máximo possível de pessoas, eu queria te pedir um favor, que você possa curtir, comentar e compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa ter consciência da nossa parte com respeito à fidelidade ao Rei. Fica com Deus, um forte abraço.